A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente diz que esta geração não sabe fazer nada. Porque no bojo desse discurso de que esta geração é inferior a outra geração, vem um monte de coisas. A geração de hoje não respeita os pais. A geração de hoje não quer trabalhar. A geração de hoje é adolescente até os 40. A geração de hoje são de pessoas fracas. A nossa geração é a geração raiz. A geração de hoje é a geração Nutella. Junto com isso vem o pensamento reacionário. O que está faltando para a geração de hoje é as regras que haviam para a minha geração. Porque eu apanhei. E isso fez de mim uma pessoa melhor. E junto com esse pensamento, vem o pensamento de que democracia não funciona. Talvez um regime militar autoritário que controle pela força e organize aquela frase da nossa bandeira, da ordem e do progresso. Tinha amor nessa frase também. Amor, ordem e progresso, alguma coisa assim. Tiraram o amor porque o amor mima. E as crianças de hoje são muito amadas, mimadas. Essas confusões. Nesse bojo vem aquela frase do manda quem pode e obedece quem tem juízo. Todo político é ladrão e, portanto, vamos acabar com os políticos e dar o poder a uma única pessoa. Esse discurso é o discurso daqueles que querem manter o poder às custas da miséria. Eu não sou contra ensinar a trabalhar. Eu sou contra a não ensinar a pensar. A educação deve preparar para o mercado, mas deve formar muito mais do que profissionais. Deve formar muito mais do que mão de obra para o trabalho. Deve formar cidadãos. Agora, a educação que forma cidadãos críticos, conscientes, politizados, é chamada por eles como doutrinação. A educação que liberta do condicionamento e desta doutrinação é tido como doutrinação. Sabe por que a minha geração é tão afeiçoada a esses regimes patriarcais autoritários? Porque liberdade implica em responsabilidade. Por isso que as pessoas não gostam de liberdade. Porque eu sei fazer as coisas, eu sei me virar. Eu aguento tranquilo. Mas o álcool é uma droga socialmente aceita, é uma droga. Essa geração dos traumatizados é a geração dos que não conhece o meio termo. Ou se vota em Lula ou se vota em Bolsonaro. Ou é tudo ou é nada. Ou é liberdade sem limite, ou é um controle rígido que não se pode fazer nada. É a geração da falta de equilíbrio, moderação. É a nossa. Porque quando eu falo que sou contra aquela educação que ensina o respeito pelo medo, que ensina a trabalhar e a obedecer, que ensina a não questionar o chefe, a não questionar o patrão, aumentar por este patrão um respeito servil, uma admiração e uma inveja secreta e a ilusão de que este patrão chegou lá porque trabalhou. Eu sou contra uma educação unicamente tecnicista. E quando eu falo unicamente, eu estou falando novamente de que são os extremos que são perigosos. É preciso moderação. O que a extrema-direita quer é manter este estado de obediência servil daquele que não sabe da força que tem, manter as pessoas conformadas com essa condição de trabalhar para comer, ganhar o suficiente para não frequentar os mesmos ambientes que a gente. Porque se imagine que se o pobre começar a ganhar bem, como que vão ficar os aeroportos? Como que vão ficar os restaurantes? Imagine você ir àquele shopping ali no Batel e encontrar naqueles corredores um pobre.
O discurso conservador é o discurso do vamos manter este povo no lugar deles, dando a eles o salário que seja suficiente para eles comerem mal e porcamente, sem que sobre nada, para que haja lazer. Vamos dar a eles as condições mínimas para que eles não coloquem limites para nós, do tipo, portanto eu não trabalho, eu preciso ganhar minimamente tanto. Vamos manter um nível de desemprego regulado em uma condição em que hajam sempre desempregados para forçar os empregados a trabalhar por menos. Porque, afinal de contas, se você está ganhando pouco, você está ganhando mais do que aquele que quer ter lugar. Então, respeita, cala a boca, trabalha, porque se você reclamar muito, você está na rua e esse aqui está louquinho para trabalhar até por menos. Então, vamos manter uma taxa de desemprego suficiente para regular essa lei da oferta e da procura. Vamos retirar da escola, do ensino de base, matérias como história, sociologia, filosofia. Vamos tirar as artes, porque, afinal de contas, a gente não precisa de artista. Eu já vi gente aqui no sul dizendo que já precisou de trabalho de pedreiro, de carpinteiro, de mecânico, mas nunca precisou de um artista. Olha o que vem junto nesse discurso do trabalho e cala a boca. A arte não é importante, só que a única disciplina que desenvolve criatividade, inovação, proatividade é arte. Aí o mercado quer gente inovadora, proativa, com a capacidade de criar no ambiente do trabalho, mas se a gente ensina artes, eles vão questionar os nossos privilégios. Então, nós queremos gente criativa, inovadora, com capacidade de desenvolver mais, sem questionar. E aí tá isso aí. Ninguém sabe fazer nada. Aí a solução seria, talvez, quem sabe, ensinar as pessoas a trabalhar e calar a boca, a respeitar a autoridade, a ter continência para o político corrupto, se sentir muito honrado quando o político ladrão te chama para fazer um trabalhinho no apartamento de 5 milhões dele, e você vai lá e ele vem e diz bom dia e te dá a mão. Ai, ele me deu a mão. O apartamento de 5 milhões foi comprado com dinheiro roubado. E você está ali recebendo um aperto de mão do ladrão e não vou nem lavar minha mão mais porque ele olhou para mim. Esse é o pensamento que domina aqui, porque nós fomos ensinados a calar a boca e a respeitar os mais velhos. Não porque o mais velho é digno de respeito, não. É porque ele pode te quebrar os dentes. A educação com a qual eu sonho é a educação que ensina a criança a não ter medo da liberdade, a ter responsabilidade. Quando o pai decide tudo e o filho apenas obedece, o político ensina. Quando os pais decidem tudo e os filhos obedecem, os filhos levam isso para a vida, de modo que os políticos decidem tudo e eles obedecem. E quando o político decide tudo, por que não o militar decidindo tudo? Nós obedecemos, porque eles vão cuidar da gente. É uma carência de afeto. É coisa de gente mal amada. Se os jovens de hoje não respeitam os pais, é porque os pais não se dão ao respeito. Porque o respeito que vem do medo não é respeito. O respeito é aquela admiração que a criança, que o filho, que o adolescente tem pelo pai, pelo equilíbrio, pelo discernimento, pela calma, pela tolerância, pelo caráter, pelas posições, pelas causas em que ele abraça, pelo comportamento ativo e responsável na hora de eleger um candidato, pela forma como ele analisa a vida pregressa de um candidato antes de votar nele, pela forma como ele trata o que é do outro, pelo respeito que ele tem pelo espaço do outro, pela opção, pela condição do outro. Aí o respeito acontece, né? Nós respeitávamos muito mesmo, né?